Olá, boa noite. Boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Francisco consagra a Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Foi na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nossos correspondentes internacionais mostram como foi a participação da Igreja na consagração proposta pelo Papa. E aqui no Brasil, a participação das dioceses é intensa. Oração e acolhida. Veja como foi a celebração com o cardeal Odilo Scherer e conheça o brasileiro que acolheu uma família ucraniana em Curitiba. Uma exposição com a abordagem sensível de uma médica que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Governo Federal lança a segunda rodada de entregas do programa Renda e Oportunidade. E nosso passeio à Basílica de São Pedro termina hoje com a última reportagem da série especial no Vaticano, em Roma. Sexta-feira, 25 de março, dia da Anunciação do Senhor. O Canção Nova Notícias está só começando. Boa noite. O Coração Imaculado de Maria é um dos temas centrais da mensagem de Fátima, em que duas dimensões merecem destaque: a mística e a profética. Irmã Ângela Coelho, postuladora da causa da canonização dos santos Francisco e Jacinta, relaciona as duas dimensões e explica que a mensagem de Fátima convida, por um lado, a intimidade com Deus e, por outro, que cada pessoa assuma seu papel na história da salvação. A 13 de junho de 1917, os pastorinhos ouviram de Nossa Senhora a promessa à Lúcia: tu sofres muito, não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Aqui, Maria aparece como refúgio para os nossos momentos de dor e de escuridão, como aquela que intercede por nós. Mas surge também como o modelo mais fiel dos discípulos de Jesus, o caminho para Deus. Neste momento, é mais evidente a dimensão mística da devoção ao coração de Maria. Em plena aparição do segredo, a devoção ao coração imaculado de Maria assume, porém, uma importante dimensão profética. Entre a visão do inferno, entre as imagens de horror de guerra e das consequências dos erros espalhados pelos sistemas filosóficos ateus e no meio dos inúmeros sofrimentos da Igreja, são profundamente interpelantes e configuradoras de sentido as palavras de Nossa Senhora. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. E o que foi que Nossa Senhora nos pediu? Bom, a oração diária do terço, a reparação, concretamente na devoção dos 5 primeiros sábados, a consagração ao seu Imaculado Coração e a conversão, expressa nas palavras: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Responder a estes pedidos é, pois, o nosso modo de exprimir o desejo de colaborar na história da salvação e na paz do mundo. E assim, no meio desta visão de dor e de sofrimento, surge como uma luz amiga que infunde coragem e consolo a promessa de Nossa Senhora: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. A gente vai agora chamar a reportagem que o Túlio Fonseca fez em Roma, relatando hoje o que aconteceu nesse dia tão importante para a Igreja. Vamos acompanhar a reportagem. A celebração que atraiu o olhar da humanidade trouxe consigo, mais uma vez, os exemplos concretos do Papa Francisco. Cerca de 5.000 pessoas acompanharam a celebração dentro e fora da Basílica de São Pedro, juntamente com milhares de fiéis que se uniram a este momento de oração em todo o mundo. Com cantos e com a palavra de Deus, o rito penitencial conduziu os presentes ao arrependimento de seus pecados e principalmente à misericórdia de Deus.
Em sua homilia, o Santo Padre refletiu sobre o Evangelho da solenidade da Anunciação do Senhor e afirmou que as mesmas palavras dirigidas a Maria introduzem todos ao perdão de Deus, quando o Senhor diz: "Eu estou contigo", e afirmou que confessar-se é dar ao Pai a alegria de nos levantar de novo, e completou: "Não negligenciemos a reconciliação, mas voltemos a descobri-la como o sacramento da alegria." Sim, sacramento della gioia. O pontífice recordou que nos últimos dias, notícias e imagens de morte entraram em nossas casas, enquanto as bombas destruíram as casas de muitos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos indefesos, e sublinhou: "Esta guerra brutal que se abateu sobre tantos e que a todos faz sofrer, provoca em cada um medo e consternação." Francisco afirmou que é necessário ouvir novamente o anúncio do anjo à Virgem: "Não temas." E ressaltou: "Não bastam as garantias humanas, é necessária a presença de Deus, a certeza do perdão divino, o único que apaga o mal, desativa o rancor, restitui a paz ao coração. Voltemos a Deus, voltemos ao seu perdão." Ritorniamo a Dio. Ritorniamo al suo perdono. E ao concluir sua reflexão, disse que o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria não trata de uma fórmula mágica, mas de um ato espiritual. É o gesto da entrega plena dos filhos que, na tribulação desta guerra cruel e insensata que ameaça o mundo, recorrem à Mãe, para que seja ela a proteger-nos e a guardar-nos. Consagramo-nos a Maria para nos colocarmos à inteira disposição dos desígnios de Deus. Posizione dei progetti di Dio. Ao término da celebração, o Papa se dirigiu até a imagem de Nossa Senhora de Fátima para o momento mais esperado, o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Francisco é o quarto Papa a realizar este ato, e esta iniciativa do Sumo Pontífice foi motivada pelo pedido da Conferência Episcopal da Ucrânia, que suplicou, em nome do povo de Deus, a realização dessa consagração. Com palavras firmes e unido às vozes de toda a humanidade, o Papa recitou a oração. Ao iniciar implorando o perdão de Deus, Francisco suplicou: "Tornamo-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos, e com vergonha dizemos: perdoai-nos, Senhor." Perdona-ci, Signore. A oração comovente do Papa Francisco diante da Virgem Maria terminou com a súplica pelos países em conflitos. Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança e amor. Fazei que cesse a guerra. Providenciai ao mundo a paz. Provvedi al mondo la pace. E daqui de Roma vamos até Portugal com Liliane Borges, diretamente ao local das aparições de Nossa Senhora em Fátima, onde o cardeal enviado pelo Papa, Konrad Krajewski, realizou também o solene ato de consagração. Liliane. Isso, Túlio. Aqui no Santuário de Fátima, um gesto com dimensões universais para entregar o futuro da humanidade à Rainha da Paz. No altar do mundo, uma súplica pela paz. O ato solene de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria reuniu autoridades eclesiásticas, civis e os fiéis na Capelinha das Aparições. Após a liturgia da palavra, seguiu-se um momento penitencial, propício para pedir perdão a Deus pelos horrores da guerra. Com a participação dos fiéis, foi realizada a meditação dos mistérios gozosos do Santo Rosário. Ucranianos e russos recitaram parte da oração. O momento mais esperado. O ato de consagração foi presidido pelo cardeal esmoleiro da Santa Sé e enviado especial do Papa, Dom Conrad, de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Emoção e fé caracterizaram o momento. Ó Maria, Madre de Dio e Madre Nostra. De modo simultâneo, o ato de consagração foi realizado pelo Papa Francisco no Vaticano durante uma celebração penitencial. A este momento se uniram todas as conferências episcopais do mundo. O reitor do santuário destacou o grande valor da renovação da consagração feita há 38 anos pelo Papa João Paulo II. Este ato de consagração, a meu ver, é extremamente importante, fundamentalmente por isto, porque nos compromete a nós, dizendo-nos: a paz é tarefa nossa, mas é também dom de Deus. E se há algo que todos podemos fazer, é rezar pela paz. Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Em comunhão com o altar do mundo, o ato de consagração também foi realizado pela Igreja nas Américas. Priscila Rodrigues. Aqui em Nova York, o arcebispo cardeal Timothy Dolan realizou a consagração e um momento de oração na Catedral de São Patrício. Em todo o país, dioceses e arquidioceses se uniram ao apelo do Papa e, em comunhão, clamaram pela paz na Ucrânia, Rússia e em todo o mundo. O pedido do Santo Padre chegou pelo núncio apostólico Dom Christophe Pierre. Na carta, Dom Christophe contextualizou o pedido do Papa Francisco para o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, convidando todos os bispos americanos. O núncio estendeu o convite a todos para a missa oferecida pelo cardeal Wilton Gregory, arcebispo de Washington, na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, que ocorreu ao meio-dia de hoje. Agora sim está estabelecido, o nosso sinal com Roma, e o Túlio está aqui para trazer as últimas informações lá da Cidade Eterna. Boa noite, Túlio, bem-vindo. Boa noite, Adriana. Estamos de volta aqui de Roma. Tivemos um problema com o nosso sinal, mas falar desse momento de profunda espiritualidade é tocar nesse exemplo concreto que o Papa Francisco nos deu nesta noite ao consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, também toda a humanidade, a Ucrânia, como o Papa suplicou durante aquela oração, mas também todo o rito penitencial que foi vivido nesta noite. Nós pudemos acompanhar ali o Papa que se confessou, que deu esse exemplo, também de ir ao encontro da misericórdia, tantos cardeais, bispos que nós vimos também indo ali se confessar, tudo isso que move, que movimenta o nosso coração para a paz. Acredito que o legado do Papa Francisco, que nos deixa, através dessa noite que nós vimos, essa celebração penitencial acontecendo, esse momento de consagração ali diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, nos leva realmente a isso, a entender que o caminho do diálogo, da paz, da fraternidade, é o caminho justo, porque a guerra, como disse o Papa Francisco, é um mal para toda a humanidade. Nós seguimos acompanhando aqui todas essas informações, também tudo aquilo que o Papa Francisco faz e, sobretudo, pedindo pela paz, como fez o Papa Francisco nesta noite. Adriana. Obrigada, Túlio. Obrigado, Túlio. E agora nós vamos a Brasília, né? É isso mesmo. Com Liana Nunes. Com Liana Nunes, que traz as informações sobre o ato de consagração na capital do Brasil. Liana. Boa noite, Wallace, Adriana e a você que nos acompanha na TV Canção Nova. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em comunhão com o Papa Francisco, expressou um pedido de paz pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia neste dia de oração. Para Deus, nada é impossível. O versículo do Evangelho de hoje remete à mensagem que a CNBB deixou para todos os fiéis na manhã de hoje, durante missa presidida por Dom Joel Portela. A celebração fez parte da programação do Dia de Oração pela Paz entre Rússia e Ucrânia. Porque, tristemente, o pecado está intenso, construindo guerra, morte, fuga, os refugiados que nós vemos, estamos assistindo aí nas fronteiras do país, é algo muito triste. Mas a cada dia, a cada instante, a oração pela paz. Se houver alguma dificuldade, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. A missa, transmitida pela TV Canção Nova, contou com a presença de algumas famílias, como a de Gregório e Maria Cecília. Para eles, esse é um momento de unidade e oração pela paz em família. A gente vive um momento tão complicado e a gente precisa, sim, se unir à igreja mundial, a nossa igreja católica, que é uma igreja universal, em comunhão com o Papa Francisco, para a gente conseguir atingir esse objetivo. E, se Deus quiser, essa guerra acabará logo e possamos todos viver em paz. A Arquidiocese de Brasília também celebrou o momento em comunhão com o Santo Padre. O arcebispo Dom Paulo César consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, diante da imagem que veio diretamente de Portugal e está sob a guarda do movimento sacerdotal mariano. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre as medidas do governo federal para aumentar a oferta de emprego no Brasil. Boa noite, Wallace Andrade. Olha, aqui em São Paulo, a Missa pela Paz aconteceu na Catedral da Sé. A celebração foi presidida pelo cardeal Odilo Scherer. Os sinos tocaram no dia da Anunciação do Senhor na Catedral da Sé, em São Paulo.
As badaladas também anunciavam a missa pela paz na Ucrânia. Rezar pela paz é sempre necessário, sensibilizar os corações e as consciências, é a missão da igreja também, justamente o efeito da oração, da escuta da palavra de Deus. Representantes da Ucrânia no Brasil também participaram da celebração e lembraram o quanto a fé ajuda neste momento de guerra. Graças a Deus, a igreja vem dando um apoio muito grande nesse momento e sempre foi e é a fé que mantém esse povo vivo e esperançoso. Um momento histórico, a consagração à Virgem Maria, e necessário, porque os homens precisam ser iluminados. Acreditamos que neste momento, para que volte a ter diálogo por parte do agressor, apenas com esta iluminação divina. Eu nasci durante a guerra, eu conheço muito bem. A sensação da incerteza, da morte, a fome, é terrível. Só vamos rezar por la paz. E com essa esperança pelo fim dos conflitos, a igreja convida todos à oração pela paz e recorda o apelo do Papa Pio XII em 1939. Nada se perde com a paz. Tudo se perde com a guerra. Rezem como nós rezamos aqui. Reze Ave Maria, peçam a Deus pela paz, peçam e invoquem Nossa Senhora, Rainha da Paz, pela paz na Ucrânia todos os dias. E nós voltamos para falar da mudança ministerial. É o que o governo já pensa nas substituições dos cargos que serão deixados por quem vai concorrer às eleições em outubro desse ano. Por isso, nós vamos voltar a Brasília para conversar com Liana Nunes. É isso mesmo, Liana? Exatamente, Adriana. Esses ministros precisam deixar o cargo até o dia 2 de abril. Até o momento, cerca de 10 nomes devem entregar suas pastas. O presidente Jair Bolsonaro discutiu com os ministros quem deixará o governo para disputar as eleições de outubro. O chefe do executivo já anunciou que entre os que sairão estão os ministros Tarcísio de Freitas, Infraestrutura, Gilson Machado, Turismo, Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, Onyx Lorenzoni, Trabalho e Previdência, João Roma, Cidadania, Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovações, Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, Tereza Cristina, Agricultura e Flávia Arruda, Secretaria de Governo. O prazo para os ministros deixarem o cargo encerra no dia 2 de abril. Os nomes dos substitutos ainda não foram divulgados. A expectativa é de que sejam secretários executivos das próprias pastas. O presidente Jair Bolsonaro também está levando em consideração a indicação de cada um dos ministros. A saída de ministros do governo de Jair Bolsonaro para disputar as eleições de outubro marcará o maior esvaziamento da esplanada com afastamento dos cargos nesse mesmo período, proporcionalmente em 25 anos. Se confirmada a troca em cerca de 10 ministérios no próximo dia 31, quase metade das 23 pastas passará por reestruturação. E o governo federal lançou hoje a segunda rodada de entregas do programa Renda e Oportunidade, com medidas criadas para gerar mais empregos e retomar a economia do país. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, lançou o programa Caminho Digital, desenvolvido em parceria com a Microsoft Brasil. A iniciativa oferece 5 milhões de vagas para mais de 40 cursos gratuitos, promovendo a capacitação de profissionais em áreas digitais. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias que logo serão encaminhadas ao Congresso Nacional. A primeira prevê a modernização do trabalho remoto e mudanças nas regras de contratação, incluindo jornada, turno e produção. Até então, pela lei vigente, as empresas tinham uma dificuldade de controlar o tempo de trabalho do funcionário dentro de casa e os intervalos. A partir da medida, haverá esse controle. Estagiários e aprendizes também foram incluídos no trabalho remoto. Mas, no geral, a prioridade serão pessoas com deficiência ou quem tem filho de até 4 anos de idade. A MP também atualiza a regulamentação do auxílio alimentação.
A outra medida protege trabalhadores em situação de calamidade pública, facilita o home office e prevê a antecipação de férias, feriados ou saque de benefícios. O programa Renda e Oportunidade propõe, a partir de um conjunto de ações, o aumento do poder de compra, especialmente entre os de menor renda. Para os próximos meses, a expectativa do governo é que sejam aplicados aproximadamente 164 bilhões de reais na economia brasileira. E hoje, 25 de março, é comemorado o Dia da Constituição. A data lembra a publicação da primeira Carta Constitucional, outorgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I. A Constituição Federal é a lei máxima brasileira e organiza a sociedade. Para marcar a data, a Câmara dos Deputados digitalizou mais de 1.500 documentos originais da Assembleia Constituinte. São emendas, requerimentos e declarações de votos dos parlamentares. Tudo está disponível no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite e um abençoado final de semana. Obrigado, Liana. Bom fim de semana para você e todos aí também em Brasília. Agora a gente tem uma boa dica cultural para os mineiros, não é isso, Adriana? Isso. Em Belo Horizonte, exposição Nise da Silveira, a revolução pelo afeto, traz uma abordagem sensível da médica que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Por muito tempo, pessoas com problemas psiquiátricos eram marginalizadas e submetidas a tratamentos agressivos. Em muitos casos, os traumas começaram com as situações de guerra e pandemias ocorridas na primeira metade do século XX. O que existia era essa eletroconvulsoterapia, que era usada excessivamente. Existia alguns outros tratamentos, como choque insulínico, que tem um risco grande, isso não é usado mais. E existia isolamento, né? E foi nesse cenário que a médica Nise da Silveira ficou mundialmente conhecida pela ideia inovadora de usar o afeto como metodologia científica no tratamento psiquiátrico. Nise incorpora ao tratamento desses pacientes psiquiátricos a arte, o afeto, como forma de expressão e de tratamento terapêutico. Em homenagem aos 22 anos da morte da médica, foi organizada uma exposição sobre a contribuição do trabalho implementado por Nise da Silveira no tratamento da saúde mental. A gente vai ver, são vários trabalhos de internos do hospital psiquiátrico que ela trabalhava. Ela acolhia esses pacientes num espaço, ela ouvia esses pacientes, ela escutava e ela ofereceu para esses pacientes pincel, tinta, argila. A mostra traz 100 obras surpreendentes, telas e esculturas que integram um museu de imagens do inconsciente ao lado de artistas contemporâneos. A exposição está dividida em 2 núcleos. O primeiro é contexto, dor e afeto, onde fala da trajetória de Nise, né? O encontro dela, o questionamento dela em relação aos métodos até então vigentes para tratamentos mentais, finalizando no ateliê, que é o espaço que a gente está agora, que é a reprodução do ateliê terapêutico que ela tinha na instituição Engenho de Dentro. A exposição já passou pelo Rio de Janeiro e agora acontece no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte até o dia 28 de março. E agora nós vamos voltar a São Paulo porque nossa equipe descobriu uma bela história de solidariedade e acolhimento. Rodrigo Luiz explica para nós que história é essa, não é isso, Rodrigo? Oi, Wallace, estamos de volta. Olha, mesmo em meio à dor, existe sim esperança. E esse é sempre o esforço do nosso jornalismo, garimpar belas histórias. É o caso de Marcos, o brasileiro de Curitiba, que acolhe uma família ucraniana em sua própria casa. Nos últimos dias, o Brasil recebeu os 29 primeiros ucranianos vindos da guerra. Vladimir já conseguiu cruzar a fronteira do seu país, mas ainda está em Praga, na República Tcheca. Deve aterrissar em solo brasileiro neste fim de semana, com outros 49 refugiados. Nos últimos 30 dias eu vi muita dor, desespero. Muitas cidades eram lindas e bonitas, foram destruídas na minha terra, né?
não existe mais. Eu vi, quando a gente estava na fronteira, eu vi muitas mulheres e crianças desesperadas com sustos nos olhos. E elas realmente não sabiam o que fazer. A sogra, esposa e filho de Vladimir, no entanto, já chegaram ao Brasil e estão na casa de Marcos, amigo do ucraniano. A gente fez uma reunião de amigos, fizemos uma vaquinha, tem uma vaquinha online que continua ainda, né? Tá rolando a vaquinha online. Vladimir, no entanto, tem mais um filho, do primeiro casamento, que ainda está na Ucrânia. Também tem bastante parentes que estão lá, que não saíram em lugar nenhum. E claro que a gente está muito preocupado por isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer. A parceria entre Marcos e Vladimir começou em 1998. Os dois são artistas sacros e, com o tempo, passaram a produzir mosaicos e ícones juntos. Eu acabei conhecendo o Vladimir porque ele foi no museu onde eu estava trabalhando, ele queria conhecer os artistas da região, que ele trabalhava, ele dava curso de fazer matrioshka, pintar babushka. Marcos nos conta que está se formando uma verdadeira rede de solidariedade. Pessoas doam comida, roupas e até brinquedos para as crianças. Afinal, eles chegam com poucos pertences. Tudo ficou para trás, menos a fé e a esperança. Parabéns pela acolhida e que Deus abençoe essa família. E antes de encerrar nossa participação, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo. Nesse sábado vai ter um aprofundamento voltado para a cura interior. O evento da Canção Nova no auditório Paulo Apóstolo Paulinas, na Vila Mariana, aqui na capital. Os participantes podem fazer inscrição na chegada a partir das 8 da manhã. Vai ser um dia todo de programação. Informações no site saopaulo.cançãonova.com. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana repleto de paz. E como dizia Madre Teresa de Calcutá, quando perguntada sobre como promover a paz mundial, ela respondeu: vá para casa, ame a sua família. Fiquem com Deus, Wallace e Adriana. Obrigado, Rodrigo. Bom fim de semana a todos aí. Agora nós vamos dar um giro em algumas cidades do Brasil, onde nossos repórteres acompanharam esse dia especial de consagração da Rússia e Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Começamos com Gabriele Dutra, em Belo Horizonte. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, esse dia de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria aconteceu aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, na Casa da Padroeira de Minas Gerais. O dia começou com Santa Missa às 9 da manhã, presidida por Dom Giovanni, e mais tarde, às 3 horas, nós também tivemos a presença do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que também conduziu esse momento de consagração. Agora nós vamos às informações de Aracaju com o repórter Cleverton Macedo. Em Aracaju, a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração começou à 1h da tarde nesta igreja, Jesus Ressuscitado, uma paróquia da região central da capital sergipana. A solenidade foi presidida pelo padre Genário, pároco da igreja, onde os fiéis puderam rezar os 4 mistérios do Santo Rosário e realizar uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos agora às informações de Cachoeira Paulista com o repórter Felipe Melo. E aqui em Cachoeira Paulista, as orações se concentraram na missa do meio-dia, no Santuário do Pai das Misericórdias e sob aos pés de Nossa Senhora de Fátima. A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Tiago Stanislau. Deus está ainda no comando da toda a realidade na qual nós existimos e por causa disso este ato, neste momento, é essa expressão da fé que próprio Deus está guiando a nossa vida, está guiando a história da humanidade e que nós percebemos quanto que é necessário agora uma graça dele que vamos implorar através da proteção e intercessão de nossa Mãe Maria. De Cachoeira Paulista, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias. A cobertura jornalística de uma consagração como essa que mostramos hoje no Brasil e no mundo só é possível porque existem pessoas que acreditam e ajudam a manter o nosso sistema de comunicação no ar.
E nós continuamos a estender a mão a você, sócio, amigo e benfeitor da Canção Nova. Estamos na reta final de nossa campanha no mês de março, com 73% de nossa meta financeira. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Na última reportagem especial da série sobre espiritualidade da Basílica de São Pedro, vamos nos aprofundar nos detalhes encontrados no santuário, construído sobre o túmulo do primeiro apóstolo. O pároco da Basílica contou à nossa equipe em Roma algumas curiosidades que essa edificação vaticana guarda. Inigualável não somente na arquitetura, nos detalhes e na beleza, a Basílica de São Pedro oferece aos peregrinos de todo o mundo uma espiritualidade singular. Cada ângulo traz consigo uma particularidade sobre a fé e a tradição da Igreja. Algo que se destaca aqui é a presença discreta, mas muito marcante da Santa Mãe de Deus. Infatti, come si entra sulla destra, a presença de Maria na Basílica é constante. Junto a Pedro está ela. Já quando se entra à direita tem a imagem da Pietà, que oferece a todos os peregrinos o preço da redenção e o dom supremo do Pai, que tanto amou o mundo a ponto de dar o próprio Filho. Existe também aqui o mosaico da Imaculada Conceição, que fica na Capela do Coro, pois foi aqui nessa basílica que o seu dogma foi proclamado. Além desta, existem outras imagens de Maria muito veneradas, entre elas uma em particular, que Paulo VI escolheu, que estava pintada na parede da antiga basílica e a conservaram, justamente porque era muito venerada pelos peregrinos. E Paulo VI a chamou de Mater Ecclesia, que significa Mãe da Igreja. Madre della Chiesa. A Basílica recolhe tantas memórias, a partir dos restos de Pedro e de tantos outros santos, inclusive dos papas, bem como muitas relíquias e imagens que foram conservadas e que são veneradas desde o início do cristianismo. Todas as relíquias nos conduzem para um testemunho autêntico de santidade, como, por exemplo, São Gregório Magno, São João Crisóstomo, Gregório Nazzanzeno, que são doutores da Igreja tanto do Ocidente e Oriente. Também aqui estão muitos santos que foram papas, como São Leão Magno, São João Paulo II, que significa tanto para nós, pois é um santo dos tempos atuais, e seu túmulo é muito visitado, bem como São Paulo VI, que está na gruta na parte subterrânea e que também é possível visitar. Aqui estão também grandes nomes da Igreja, como Inocêncio XI, João XXIII, Pio X, São Josafá. São cerca de 90 papas e todos estão sepultados aqui na Basílica junto com Pedro. E isso representa a continuidade da Igreja. E posso dizer que existem ainda outros tesouros grandiosos. Temos muito a descobrir. Guardare, tanto da scoprire. O maior monumento católico do mundo é esplendoroso, não somente por seu tamanho ou pelas suas obras de arte. Visitar a Basílica de São Pedro, precisamente onde repousam as relíquias do primeiro Papa, é verdadeiramente um itinerário espiritual, que conduz mais de 10 milhões de pessoas por ano ao encontro com Deus. A Basílica de São Pedro é o Santuário das Nações, daqui emana a universalidade do magistério do Papa. Como a Basílica de São Pedro, não existe nenhuma igreja no mundo. Eu espero que cada vez mais ela possa se tornar um verdadeiro santuário. Quando alguém sai da Basílica de São Pedro, leva consigo uma luz que se multiplica e que não pode faltar jamais. É uma luz que se multiplica, que não pode mancar. Depois de um lindo dia como esse, fique bem informado sobre a Igreja, o Brasil e o mundo. Acesse o nosso site noticias.cançãonova.com ou nossas redes sociais. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Às 8 da noite tem missa de abertura do acampamento Santos Anjos, transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Ótima noite, até segunda, se Deus quiser.